Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Vamos lá na manhã desse sábado bater um papinho sobre sono na criança. Aí, doutora Andréia Stankiewicz, Apostos. Aê, Bom live dia, de tudo bem? casal é legal, né? Meio Big Brother, assim, né? Pois é. Há bastante gente entrando. Vamos só aguardar um minutinho para todo mundo entrar. Gerson, Cláudio, grande abraço, Cláudio. Deixa eu ver quem mais já está aqui com a gente. Loredana, bom dia. Luiz, meu grande amigo, parceiro, odontologia do Bom esporte. Tamo dia. junto. Denise, Gerson, ô meu parceiro. Marinilda, minha irmã, beijo. Ó, tá elogiando seu óculos. Pois O é, olha Gerson. só. Esse é aquele de R$ 4.000, Gerson. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês, estarem aqui com a gente. Como a gente divulgou, né? Hoje a gente gostaria de falar com vocês a respeito do sono da criança, né? Do sono infantil. E, e para quem não sabe, né? Eu sou Antônio Fagnani Filho, André Stankiewicz. Nós somos um casal, né? Ela é minha esposa, né? E a gente já atua nessa área do sono com respirador bucal já há muitos anos. Nós dois viemos da ortopedia funcional dos maxilares. E a Andrea tem uma formação um pouquinho mais completa do que a minha. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação, amor, para todo mundo te conhecer. Apesar que a maioria já te conhece, né? Olha a Rose, bom dia, Rose. Bom dia. Ah, então, acho que a gente se completa, né, amor? Porque eu acabei me voltando muito para esse aspecto da criança, um pouco mais Puxa, a para sua deu uma esse travadinha aí, amor. acompanhamento do adulto. Mas isso vem num contínuo, né? Então é importante a gente entender como que esses processos respiratórios, os distúrbios de sono se manifestam em cada uma das fases. E aí, enfim, eu sou dentista odontopediatra, ortopedista funcional dos maxilares, trabalho com essa área de saúde materno-infantil e fiz toda uma especialização também na área de aleitamento materno, lá com a Rose, né, a Rose, lá em Tupã, em odonto neonatal e aleitamento materno, e a especialização específica em amamentação também. Que mais? Bom, Acho que isso tá mostra bom, que né? você tem uma grande bagagem, um grande conhecimento, né, nessa área. Então, eu queria te fazer uma primeira pergunta, já que é a proposta da nossa live. E aí, criança pode roncar? É normal a criança ter aquele soninho bonitinho, fazendo aquele barulhinho que as mamães adoram? Tanto, olha, ele está fazendo um ronquinho, som tão profundo. Me Tá diz aí, dormindo é normal a gostoso. criança roncar? Então, é tão bonitinho, tudo que a Sérgio criança faz é Terçanova, muito lindo, obrigado né? pelo prestígio, querido. Exatamente. Valtinho de Bauru, grande parceiro também. Ai, olha, grandes nomes do sono aqui, né? Que Pois é. responsabilidade, hein? Então, tudo que a criança faz é lindo, né? Até roncar, às vezes. E as mães, muitas vezes, acreditam que isso é um sinal de que está dormindo bem, né? De que a criança, o bebê, está com aquele sono gostoso, né? Olha, tá até roncando. E na verdade ali a gente já está vendo um sinal de que alguma coisa está saindo do normal, né? Do saudável, do fisiológico. Então, assim, tem muitas mães que me perguntam sobre isso, ou que leem em algum lugar, né, falando que talvez não seja assim, então querem entender. E o dentista, por que o dentista nessa área, hein, doutor? Né? Qual o papel do dentista nesse momento, né, do diagnóstico ou inclusive às vezes das intervenções no ronco da criança? Acho que a gente vai estar falando um pouquinho sobre tudo isso, né? Você tocou num ponto importante aí que eu acho que é o seguinte: muitas mães chegam para a gente e comentam exatamente isso. Ah, eu li em algum lugar, a vizinha me contou.
são informações que às vezes não vêm assim com conhecimento, embasamento científico importante, né? Então, assim, um dos motivos que a gente resolveu estar divulgando esse assunto, né, nesse momento que estamos todos aí mais abertos a novos conhecimentos, né, até por não ter muita coisa que fazer, mas eu acho que é Aproveitar, importante né, essa a quarentena gente para passar poder propagar informações mais. assim, através da experiência e do que nos mostra uma literatura coerente, embasada cientificamente, né? Porque o dentista está na área do sono. Na verdade, quando se fala em respiração, a questão do sono, muita gente fala, mas isso é área médica. Porém, os distúrbios do sono, quando você tem alguma alteração do padrão da respiração, ele ocorre aonde? Obviamente, nariz, vias aéreas superiores, só que a gente esquece que a boca é um componente anatômico fundamental desse sistema respiratório superior. E se a boca não estiver bem dimensionada, musculatura bem trabalhada, linguinha bem posturada, funcionando fisiologicamente como uma válvula durante esse processo Uma da válvula respiração, fechada, né? fatalmente isso não vai se estabelecer da maneira mais fisiológica, né? Bom, eu queria que rapidamente você desse uma pincelada para a gente como que se estabelece o padrão respiratório na criança, já que o nosso foco aqui é criança, vamos falar do 0 aos 6 anos, né? Mas o ser humano, lógico, a respiração é o nosso primeiro vetor de vida, né? Eu costumo falar brincando assim, que a respiração é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega nesse mundo, a gente dá uma inspirada, e a última coisa que a gente faz também, que a gente dá uma expirada e vamos para outro plano, né? Mas então seria o processo mais importante da manutenção da vida propriamente dita. Mas como que ela começa a se estabelecer? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Oi? Você está por aí? Aqui, tá travando um pouquinho aí, né? Então, Tá. essa respiração, ela está relacionada com todo um equilíbrio de desenvolvimento e de funcionamento também do nosso organismo, tanto no aspecto, nos aspectos físicos como emocionais. Então, se a gente observar como que uma criança respira, a gente vai ver que ela faz aquela respiração que é a mais correta possível, né? Ela respira, o ar entra pelo nariz, a barriguinha dela sobe, desce, né? E ela faz uma respiração profunda, onde ocorrem as trocas, as oxigenações, e isso é fundamental para a vida, né? Respirar é viver, já dizia a nossa querida doutora Gabriela, uma Sim. dentista, né, que é uma grande referência para nós todos aqui nessa área. E nesse processo, então, da respiração, como você estava falando, né, a boca, ela participa, mas ela participa como uma válvula que deve se manter fechada durante esse processo. E o nariz aberto para captar o ar. Por quê? Porque essa estrutura já tem toda uma anatomia própria para fazer todo o preparo desse ar que vai entrar para o nosso organismo, filtrando as impurezas e os micro-organismos, aquecendo, umidificando esse ar. Ele passa pelas cavidades respiratórias, né, os seios maxilares, os seios da face, já gerando um turbilhonamento. E ali ele segue, então, em direção ao trato, à via aérea, as vias aéreas mais inferiores, para chegar lá nos pulmões e ter, então, essas trocas gasosas, né, que são necessárias para a nossa sobrevivência e para a nossa vida. Quando isso se altera, e aí depois a gente conversa por que isso se altera com tanta frequência também, Uhum. nós começamos a ter alterações então nesse padrão. Então, para manter a vida, a gente gera algumas adaptações e a mais fácil é abrir essa válvula da boca e puxar esse ar pela via errada, digamos assim, que não tem os cílios, a mucosa já preparada para fazer todo aquele processo. E aí nós começamos então a gerar consequências para essas vias aéreas também. Então, inflamação dessas mucosas que recobrem, os primeiros tecidos de proteção que vão sofrer as consequências são os tecidos linfóides, que na criança eles já têm um funcionamento exacerbado, né, como uma forma também de Uhum. proteção e de imunologia, mas ali ele sofre uma agressão, porque é ele que vai estar filtrando todo
todas aquelas impurezas do ar, né? Vai ser a primeira barreira de sim. defesa. E nisso começam, então, a infartar, né? A aumentar de tamanho, de volume, e aí causar diversas obstruções aí nessas vias aéreas. E o ronco E que, surge nesse processo, assim, como um sinal, né, uma comunicação de que o ar está tentando entrar, mas está tudo fechado lá dentro. Então ele faz um barulho, né? E aí a criança ronca e a gente tem que estar atento para intervir o quanto antes. que você considera assim, qual o fator, né, primordial que provoca essa agressão, principalmente esses tecidos que são a primeira barreira de defesa do organismo da criança, né, esses tecidos linfóides, que seriam principalmente adenoide, as amígdalas, né, faríngeas, né, palatinas. Qual seria a principal agressão que provoca essa patologia? Essa hiperplasia que vai funcionar como uma obstrução aí para o processo da respiração da criança. Melhorou meu áudio? O pessoal estava falando que meu som estava muito baixo. Tá melhor? Eu estou escutando aqui, não estou conseguindo acompanhar todas as mensagens. Tá bom aí para vocês também? Olá, Marta. Ai, Marta. Bom, muito bem, né? Como eu falei, a respiração pela boca, que é uma respiração, um padrão respiratório alterado, não precisa ser necessariamente exclusivamente bucal, ela pode ser uma respiração mista, pouco, né? Se respira pelo nariz e um pouco se suplementa através da boca, porque Que tem acho isso que é até a também. maior prevalência, né? Isso, a A maior respiração parte das mista. crianças tem esse padrão, né? E nós temos índices altos, epidemiologicamente, mais de 60% de crianças com alterações, com algum tipo de alteração, talvez até mais, dependendo da forma, né, que dos instrumentos de diagnóstico que são utilizados nos estudos, né? Então, a respiração bucal é um grande fator. E aí, quando a gente vai estudando assim quais os estímulos que levam, a gente chega lá no início da vida, né? E a amamentação surge aí como um fator primário desencadeador desse estilo de respiração normal, ou a falta dela relacionado um padrão patológico. Então, durante a amamentação, o bebê ele faz um vedamento hermético da boca e o ar passa Uhum. somente pelo nariz. Então, ali ele vai ativando todos aqueles circuitos neurais e neuromusculares também que vão manter essas válvulas no funcionamento adequado. Narinas abertas, boca fechada, língua, né? Uhum. Desobstruindo aquele tubo respiratório e as estruturas linfóides do tamanho adequado, dentro da sua normalidade. Então, e aí, por exemplo, quando eu tenho um padrão de respiração alterado, que o ronco já é um grande sinal que está me mostrando isso, né? Que realmente eu tenho, além desses problemas patológicos nessas glândulas, todos esses músculos que fazem parte da parte extrabucal, do cinturão bucinador, que a gente fala muito, né? Lábios, bochechas e a própria postura da língua não estão adequadas, né? Que isso vai provocar? Qual a gravidade em termos para a criança que está ali na sua fase maior de crescimento, desenvolvimento? Que isso pode trazer de consequências para ela, caso isso não seja corrigido, não seja bem estabelecido? Essas obstruções respiratórias, então Sim. a criança ela está assim num processo de crescimento e desenvolvimento. Os primeiros anos eles são muito intensos, o metabolismo, né, de crescimento é muito acelerado. Faltando oxigenação, nós teremos consequências tanto no crescimento físico, nas secreções hormonais, porque o sono ele tem também um papel reparador e tem todo esse papel neuroendócrino, né, de renovação celular, crescimento, hormônios de crescimento. Então, nós afetamos tudo isso, memória, cognição, estruturas cerebrais, porque o cérebro ele nasce com um quarto do seu volume e ele vai crescer em 400% aí nesses primeiros momentos da Isso. vida. Então, nós começamos a ter impactos que depois acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso também, a nível cerebral. E aí hoje temos aquele boom de diagnósticos de transtornos, de déficit de atenção,
de hiperatividade, de uma série de outros problemas que muitas vezes se imagina que surjam, né, de um aspecto genético ou neuronal, e na verdade nós temos todo esse estímulo de início de vida e de oxigenação que está sofrendo muitas vezes as consequências daquela falta de amamentação. Nosso índice de amamentação é muito baixo, né? São 54 dias em média no Brasil, por exemplo, que as mulheres conseguem amamentar. Então, olha só o tamanho, né, do nosso problema, a introdução dos bicos artificiais, das fórmulas, tudo isso nós começamos a agravar cada vez mais todos esses sintomas. Na verdade, isso também, além dessa questão que você colocou, que é muito importante, né, da qualidade do sono, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o grande problema também que eu vejo, né, nessa alteração funcional é que tanto a função propriamente dita em si, né, o ato da sucção, a pressão subatmosférica que se estabelece dentro da boca, do nariz, das vias orofaringianas, né, e a própria atividade muscular, nessa questão, ela vai funcionar como um estímulo nocivo, principalmente a questão do crescimento mandibular. Ou seja, a mandíbula, o queixinho do bebê, ele não vai crescer como ele deveria, né? Porque fisiologicamente o queixinho da criança ele nasce com uma certa retroposição para favorecer o nascimento, na hora da passagem no canal do parto, e principalmente o movimento de vai e vem durante o aleitamento materno, no peito materno, né? Então, se ele já nascesse com o queixinho grande, isso não seria possível. Então, se eu tenho esse padrão funcional alterado, fatalmente eu vou deixar de estimular o crescimento da estrutura esquelética, né? Que, na verdade, isso vai perdurar por toda a vida. Está começando aqui na criança, ao nascimento, nos primeiros meses de vida, mas depois o próprio sistema não vai conseguir se reequilibrar durante os outros próximos anos de crescimento e vai chegar até na idade adulta ainda com sequelas de problemas respiratórios, né? Tornando aquele paciente mais roncador, apneico, né? Na fase adulta também. Então essa parte anatômica e funcional é muito importante isso, né? E como o crescimento maxilomandibular é interdependente, se faltou estímulo para o crescimento do queixo e aquele queixinho ficou para trás, a língua também retroposturada, nós temos consequências também na maxila, né? Então o palato, o céu da boca, tende a estreitar, aprofundar os músculos que nós utilizamos durante a sucção, que na amamentação é musculatura mastigatória, que depois vai ser usada para mastigação dos alimentos. E na sucção dos bicos artificiais, não, são os músculos faciais, né, bucinadores principalmente. Então nós começamos a ter uma hipertrofia de bucinador que vai fazendo uma compressão e alterando aquele equilíbrio do cinturão muscular, né, intra e extraoral, fazendo com que nós tenhamos então essas alterações esqueléticas que acabam diminuindo ainda mais esses espaços funcionais, né, que deveriam ser vazios, onde o ar passaria, mas eles começam a se tornar obstruídos. O Luiz está perguntando qual a média do tempo de amamentação. Hoje isso já está muito bem estabelecido, que durante 6 meses, pelo menos, né, a amamentação tem que ser exclusiva, sem uso de outros complementos, outros leites, outros líquidos, né? Então, 6 meses de amamentação exclusiva, continuada por 2 anos ou mais. Aí eu nem vou contar quantos que as crianças mamaram para não assustar as pessoas, mas não tem limite. Né? Por quê? Porque isso dentro de um processo antropológico, até os próprios antropologistas já estudaram muito, né? Quanto era o tempo normal de amamentação na nossa espécie. E eles vão vendo que ela normalmente se estendia ao longo dessa primeira infância, né? Então, em média, entre 13 e 4 anos, a maioria das crianças acaba desmamando espontaneamente, mas algumas um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, tudo dentro de uma normalidade, né? Ao mesmo tempo que ela começa a ter os estímulos da mastigação. E aí é outra questão importante, que esses alimentos sejam introduzidos de uma forma correta, não só na sua qualidade, mas também na sua consistência, né?
essa dieta muito macia que nós temos hoje, as papinhas, as bisnaguinhas, o miojo, né, que Mas você é praticamente, gostosinho. né, uma delícia, mas que você praticamente não mastiga, isso tudo perde em estímulo de crescimento, porque o nosso sistema precisa funcionar para crescer. Né? E aí entra o Pedro Planas com todos os seus estudos, mostrando como isso é diferente nas culturas onde a alimentação ainda mantém um padrão mais vigoroso. Né? É muito interessante esse estudo todo. Uhum. E na verdade, lembrar que assim, o aleitamento ele é importante não só nesses primeiros meses, é no primeiro ano, mas na verdade ele também está preparando toda essa musculatura para a fase seguinte, que seria a mastigação. Porque isso é comprovado, né, que a criança que não é aleitada no peito, ou é aleitada pouco, depois passa para um aleitamento artificial, toda essa musculatura ela acaba tendo um padrão funcional totalmente inadequado. Isso vai comprometer o padrão da mastigação, que seria a sequência dos estímulos fisiológicos para que o crescimento continuasse, né? Olha, o Sérgio Tersaroli fez uma pergunta muito legal aqui, que eu acho que vale a Não pena a gente perdi. colocar agora. Quem cuida primeiro da respiração? O otorrino, a ortopedia funcional ou os dois juntos? E como que isso acontece? Acho que quem cuida primeiro, né, são os pais, né? Mas essa interdisciplinaridade é importantíssima. Acaba que muitas vezes a criança vai ter o primeiro contato com o pediatra, né? O seu médico que faz aquele acompanhamento mensal e tudo mais. Mas essa compreensão de que é um problema multifatorial e multidisciplinar é o que vai promover melhores resultados aí nessa abordagem da respiração da criança. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa mesmo divulgar cada vez mais e trabalhar, né, de uma forma multidisciplinar com diversas especialidades. A área médica, existem várias áreas que se interrelacionam, né, a alergologia, a pneumologia, o otorrino, o pediatra. Eu gosto muito, né? Nós gostamos muito também das terapias integrativas, então a homeopatia aí como uma ferramenta importante para a normalização desses padrões também. E não só na área médica, né? Odontologia, odontopediatria, ortopedia funcional, mas também outras áreas, a fono, a nutrição, a psicologia, muitas vezes, a fisioterapia. Então, é uma área aí que precisa dessa união entre os profissionais para a gente poder dar o melhor suporte. Uma coisa que eu acho importante, assim, sem dúvida, a questão, o médico pediatra, principalmente, que está ali tendo uma atenção muito grande com as crianças, né? Mas o dentista, principalmente a Muito importante. odontopediatria, né? Que é a especialidade da odontologia que está mais ligado direto a essa primeira infância, tem um papel extremamente importante. Porque o médico ele vê a criança mais espaçadamente. Agora, o odontopediatra normalmente tem consultas mais frequentes. Então, essa orientação, né, essa avaliação do padrão funcional, ela é muito importante. Eu acredito que a ortopedia funcional tem um papel extremamente importante nessa questão da orientação, de passar as informações mais corretas para os pais e, de alguma forma, se perceber qualquer alteração, ela já vai ter condições de estar interferindo. Por exemplo, se a linguinha tiver com um freio lingual com uma inserção muito alta, que esteja prejudicando a amamentação, não adianta o médico pediatra ficar orientando que tem que amamentar. Mas se a criança não consegue amamentar porque a língua está presa, ela não vai conseguir. A mãe vai sentir dor na hora da amamentação e a coisa não vai fluir. Então aí eu vejo um papel muito importante da odontologia, principalmente aqueles que têm o olho treinado pela ortopedia funcional, que têm uma visão totalmente focada para essa questão funcional, né, do indivíduo, não só para a parte estética, de dentinho, né, mas o principal estímulo ele está ali, desde do nosso início da vida. Então, eu acho extremamente importante isso. Uma outra pergunta interessante aqui, que a Rita, nossa querida sobrinha, beijo Rita, que está lá na Holanda, né, em Roersen, ela colocou o seguinte, olha, mesmo na make exclusiva, na amamentação, né, exclusiva e estendida até mais de um ano, meu filho tornou-se um respirador bucal e roncava. A questão genética tem quanta influência nesse aspecto?
Olha, eu até gostaria de responder essa pergunta, Rita, porque é o seguinte, na verdade, a gente tem um componente genético, sim, a gente não pode esquecer a genética. Porém, assim, o que a gente estuda, né, é que a questão funcional, ela é responsável em torno de 67 a 70% dos estímulos, né? Então, assim, teoricamente, o estímulo ele vai ser extremamente importante para isso. Mas se a criança tem uma herança genética de uma hipoplasia mandibular, isso vai ser bem difícil. Não só, às vezes, com a amamentação, né? Mas aí vai ter que ter uma complementação, uma ajuda terapêutica, que aí entra mais uma vez a questão da ortopedia funcional, que é aquela especialidade que, através dos seus aparelhos, né, a gente tem como tentar incrementar esse crescimento mandibular, né, através do uso dessas aparatologias, ok? Mas, infelizmente, tem aqueles casos genéticos que... a Mel, a Flor. Mas tem Eu aqueles tô com casos uma genéticos... plateia aqui. Tem aqueles casos genéticos que realmente são bem mais difíceis, mais complexos, mas que tem uma abordagem terapêutica que a gente consegue ajudar, pelo menos, né? E eu O acrescentaria Sérgio, mais uma coisa, só antes de sim, você claro. trocar a pergunta aqui. Além disso, né, nós sabemos que o nosso ambiente ele tem todos esses estímulos que nós chamamos de epigenéticos. Ele traz isso e não é só a amamentação em si, mas os próprios fatores alimentares, por exemplo, né? Nós sabemos que, infelizmente, nós temos uma quantidade alta de agrotóxicos na nossa alimentação, de toxinas no nosso ambiente, seja em produtos de higiene, cosméticos, produtos de limpeza, uma série de fatores, a própria poluição do ar, né? Então, acho que nós estamos vivendo esse momento hoje do coronavírus, inclusive mostrando assim que as próprias bactérias que nós tínhamos e que nos defendiam dessas agressões do meio, digamos assim, elas vêm sendo profundamente alteradas. Existe um documentário chamado Microbirth, que é um documentário, acho que foi realizado em 2014 ainda, já mostrando que essa alteração do ecossistema da nossa microflora, ela já é um problema epidêmico, então ela já vinha trazendo uma série de comorbidades, que justamente são as comorbidades que colocam talvez os pacientes em maior risco hoje, nesse caso da questão respiratória, né, pelo coronavírus, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, enfim, né, todas as doenças alérgicas, todas doenças respiratórias crônicas. Então, uma série de fatores que que a gente já vem trazendo muitas vezes desde a gestação, porque a própria o estilo de vida hoje, né, dos pais já modifica todo esse ambiente onde o bebê vai ser formado, como ele vai nascer, quais as bactérias que vão entrar em contato, e isso está colocando realmente a gente em risco, né? De uma forma que agora a gente Sim, percebe que ela é muito devastadora para a nossa espécie. Então, isso está trazendo também essa mensagem da importância, né, do ambiente, não só do meio ambiente como um todo, né, essa questão uhum, da preservação da natureza e tudo mais, mas de nós entendermos o impacto, né, do nosso estilo de vida, do uso excessivo de antibióticos e medicações, dos nossos hábitos alimentares, enfim. Então, são pequenas coisas que vão se somando e que também interferem nessa expressão dos genes e nas questões respiratórias da criança. Indico muito para quem puder, assim, tiver a oportunidade de assistir esse documentário, que ele é muito interessante. você pode Eu falar vi o uma nome outra, de novo do documentário? Só microbirth, para... de parto, microparto, né? Microbirth. Tá. Depois eu compartilho aí na rede social o nomezinho, né? E quem conseguir, eu acho que é um documentário muito legal, tanto para profissionais como para os pais. A Legal. Marta, antes, acho que ela estava falando, onde que tá? Eu já puxei lá para baixo. Então, É, assim, não é só a amamentação, né,
que ela com certeza é uma grande forma de proteção, mas não é o único fator, né? Então, às vezes, tem tudo isso que a gente muitas vezes não vai ter como evitar. Principalmente como a gente estava falando, né? O pós-aleitamento também é extremamente fundamental, que seria a questão da mastigação bilateral e alternada. E aí entra mais uma resposta, uma pergunta do Sérgio Tersaroli também, né? Que seria qual o papel da ortopedia funcional no aspecto da prevenção do ronco? Exatamente isso, estimular os bons hábitos alimentares, os bons hábitos funcionais para a criança, para que ela atinja a plenitude do seu crescimento e desenvolvimento das estruturas bucais, né? E que a partir daí essa boca consiga desempenhar o seu papel adequado durante o processo da respiração, que é principalmente ter o espaço adequado para a língua se anteriorizar e permitir a passagem do ar lá no espaço naso-orofaríngeo, né? A Marta estava perguntando a respeito da questão da fono, né? Como seria importante a questão da fono. Eu acho realmente, como a Andrea já comentou, o respirador bucal ou a criança que sofre problema respiratório precisa de uma atenção multidisciplinar. Ninguém vai resolver o problema dela sozinho. Mas eu acredito que nesses primeiros anos, né, essa boa orientação, através dos conhecimentos que a gente tem, principalmente da ortopedia funcional, mas principalmente da própria biomecânica do crescimento e desenvolvimento, ela seria muito importante. A partir do momento onde você percebe que existe uma alteração funcional sem alterações anatômicas, né, aí talvez a fono poderia estar entrando num processo mais lúdico de ajudar a estabelecer um padrão funcional mais adequado. Criar aquele estímulo da mastigação bilateral e alternada, que é extremamente importante para o crescimento, principalmente nas nossas articulações, nas nossas ATMs, que são os principais centros de crescimento do nosso queixo, né? E agora, a partir do momento que você tiver um processo patológico instalado, seja ele alterando a respiração ou mesmo morfológico, já onde tridimensionalmente a boca não atingiu a sua plenitude de crescimento, ou seja, o arquinho dentário está fechadinho, o céu da boca está para cima, queixinho para trás, mas aí você A língua precisa para baixo. do a língua para baixo, mal posturada, aí na verdade você precisa de uma atuação mais efetiva do dentista, né? Principalmente da ortopedia funcional com os aparelhos ortopédicos funcionais, né? Que aí Ó, a gente aqui tem tem um condições como... comentário. Pode falar. Isso. Tem um comentário falando: olhos treinados nos dentistas é fundamental. E a Marta complementou que Sim, geralmente os pais não percebem e muitos pediatras também não. Aconteceu com ela, né? Ela estava falando. Então, realmente, nós não aprendemos isso na faculdade, né? É um conhecimento que vem através da ortopedia funcional, muitas vezes, que seria básico realmente nós entendermos como que esse sistema ele se desenvolve e quais os estímulos importantes para que ele se mantenha em equilíbrio, mas muitas vezes o dentista não tem. Então, são informações realmente assim muito importantes. Nós treinarmos o nosso olhar, e aí nós vamos ver o quanto de crianças, né, tem essas alterações e essas necessidades. A doutora Gabriela mesmo falava que a sociedade tem um débito com essas crianças, né? Porque elas sim. manifestam por com todos os sinais, pelo olhar, pela expressividade do olhar, pela fisionomia, pela constituição física, pelo comportamento, né? Que ela está em sofrimento, que ela não está conseguindo fazer uma boa respiração. E muitas vezes isso não é identificado, não nem por um desconhecimento, por uma falta, né, de treinar esse olhar. Exato. Um outro comentário aqui também, acho que da enfermeira Aline Carvalho, né? A respeito das dificuldades das mulheres em manter a amamentação por questões da volta ao trabalho. Hoje, infelizmente, a nossa legislação só permite um afastamento de 4 meses, né, da mulher em relação às suas atividades trabalhistas, né? Em outros países é diferente, né? Como que você pode passar isso para a gente? E só para lembrar, Valtinho, eu te copiando um pouquinho, eu vou tomar um gole de água agora, tá? Saúde. Ai, meu Deus. Podia ser um outro tricolor aí, ó. Só para quebrar o gelo.
Então, nos países, de repente a Rita que está assistindo pode falar como é lá na Holanda, né? Mas Sim, em países que já perceberam o impacto que o aleitamento materno e que essa licença maternidade, muitas vezes até compartilhada entre os pais, às vezes pode a mãe voltar ao trabalho e o pai ficar com o bebê, enfim, o quanto isso repercute na saúde, na economia, na segurança, na qualidade de vida da população, eles têm feito esse investimento. Países já que têm uma visão mais capitalista, digamos assim, Estados Unidos é pior ainda do que no Brasil, 2 meses só dessa licença, né? Então nós temos esse período encurtado e realmente isso dificulta com que as mulheres consigam manter esse aleitamento. Existe a possibilidade diante de um grande esforço, né? Uma grande força de vontade aí das mulheres que se propõem a fazer esquemas de ordenha ou usar o tempo, né, os intervalos de trabalho e conseguem sair para amamentar, que existe isso, né, uma previsão na legislação de meia hora em cada turno para que a mãe possa sair para amamentar, mas muitas vezes ela trabalha longe, né, de casa, não tem essa possibilidade, então ela pode sair 1 hora mais cedo. Mas nisso a gente interfere mesmo, né, em toda essa dinâmica, digamos, mais natural. O que acontece, né? Se o bebê que as pessoas perguntaram, com 4 meses, né? Tendo que manter por 2 meses, assim, realmente é sacrificado. Mas existe essa possibilidade, não é fácil, mas é possível. E depois o bebê já vai entrar com outros alimentos. Então, um bebê que tem a oportunidade de mamar em livre demanda, que a gente diz, ele tende a recuperar aquelas mamadas que ele não fez durante o dia. A gente chama isso de amamentação em ciclo reverso. Então, no período que ele está junto com a mãe, ou de noite, de madrugada, o que acaba sendo bem desgastante também, porque às vezes a mãe passa a madrugada ali amamentando, mas ele compensa e não perde em nada, tanto como estímulo funcional, como na parte nutricional e de estímulo de desenvolvimento, né? Então, assim, não digo que é fácil, porque eu passei, eu acompanho muitas mulheres que amamentam também, mas é possível e às vezes é preciso a gente priorizar ou tentar adequar as nossas rotinas e vidas, né, para prover essa necessidade que é única e não tem como a gente recuperar depois, né? O que esses primeiros anos nos mostram é que eles são uma janela de oportunidade que vai impactar por 100 anos ou mais, caso esse indivíduo viver, né, por tanto tempo. sim. Aqui tem algumas perguntas também. O pessoal está comentando a respeito da ortopedia funcional antes da ortodontia. Na verdade, na primeira infância, os recursos ortodônticos eles ficam um pouco limitados, né? A ortopedia ela tem essa grande vantagem pelo olhar do desenvolvimento como um todo, não só da questão anatômica, mas a questão funcional. E a própria aparatologia que a gente utiliza na ortopedia funcional nos permite a utilização em idades muito tenras, né? A partir de 3, 4 anos de idade. E outras técnicas que a gente pode estar interferindo ali, principalmente na questão do plano oclusal, não só com aparelhos, mas às vezes com pequenas interferências que a gente chama dos ajustes oclusais e das orientações neuromusculares, onde você vai conseguir restabelecer ou readquirir novos hábitos mais equilibrados, né? A A ortodontia, avaliação, pode aí até falar. um colega, o Cláudio aqui, ele colocou uma coisa muito legal, né? Que antigamente, né, a ortodontia se fazia muitas extrações de pré-molares, né? Isso numa idade já mais avançada, onde na verdade a base óssea não cresceu, não desenvolveu, né? Então você tinha uma falta de espaço para os dentes. Então a visão da ortodontia qual era, né? Extrai 4 dentes e arruma espaço para alinhar e nivelar. Porém, o que acontece? O espaço dentro da boca fica totalmente comprometido, ele fica diminuído. Então, a língua do indivíduo, da criança, ela não vai ter condições de exercer o seu papel correto, principalmente durante a respiração. Então, na ortopedia, a visão já é diferente. Vamos recuperar esse espaço. Vamos excitar esse crescimento, seja com estímulos funcionais,
seja com estímulos mecânicos, né? Para quem me conhece sabe que a gente fala muito sobre a expansão rápida da maxila, porque na verdade quando eu tenho essa perda de transversalidade, de perímetro, ela não é só no arco dentário, mas em toda a unidade esquelética da maxila, ou seja, todo esse osso do meio da face, onde eu tenho aqui o nariz, as cavidades respiratórias, que também vão estar todas fechadinhas. Quando eu uso a expansão rápida, eu consigo ganhar volume em toda, não só na boca, né, na arcada superior, mas também em todas essas cavidades respiratórias. Então, assim, diminuindo muito a necessidade das extrações dentárias nesses casos. Né? Por quê? Porque eu ganho espaço. Aquele exemplo que a gente fala sempre da estante, onde eu quero colocar 6 garrafas, mas só cabe 5. Então, o que eu faço? Ou eu tiro uma garrafa, ou eu aumento o tamanho da estante, né? Para poder colocar 6 garrafas. E na boca é a mesma coisa, né? Então, ou eu aumento o perímetro ósseo para poder alinhar todo o meu arco dentário, ou eu extraio os dentes. Só que sabendo que a extração dentária vai me causar, ou até perpetuar, problemas funcionais bem sérios para o nosso paciente. Olha, tem uma outra pergunta interessante da Ju Dentista aqui. Olha. Paciente com 6 anos com adenoides hipertrofiadas. Fazer tratamento ortopédico funcional antes ou depois da cirurgia? E aí, Andréia? Manda para a cirurgia? Olha, né? Essa pergunta é bem interessante. Eu queria só explicar aqui, voltar um pouquinho e depois você volta nessa pergunta, por favor, Ah, por que expandir, por que fazer a disjunção, né, ou essa expansão rápida nessa criança que está com esse sistema todo comprometido, né? Não dá para tratar só com ortopedia funcional? Você não quer explicar um pouquinho qual é a prioridade, por que a gente procura optar por esse socorro rápido aí para essa respiração? Ou posso falar? Já deu a pode falar, resposta? pode falar. Já, praticamente você já respondeu. Né? Então, porque na verdade, assim, a ortopedia, sim, ela vai promover os estímulos do desenvolvimento que vão readequar anatomicamente, reposturar a musculatura e fazer essa abordagem também. Só que o tempo que ela leva para atuar costuma ser mais demorado. E uma criança que já está com uma perda de espaço funcional, né? Dentro da boca, onde a gente coloca mais uma paratologia e rouba mais um pouquinho desse espaço, ela acaba tendo dificuldade, inclusive, para o uso do aparelho. Então, esse socorro rápido que é feito através da disjunção e que nós já temos evidências, né? Desde que eu nasci, praticamente, tem estudos de otorrinolaringologistas utilizando a disjunção lá na década de 70 e mostrando esse impacto, né, de benefício respiratório em ronco, adenoide, rinite, bronquite, asma, né, em vários distúrbios aí otorrinolaringológicos. E é prioridade, né? Respirar é viver. Então, quando a gente está respirando mal, a criança está vivendo mal. E esse socorro rápido acaba sendo uma necessidade e um benefício aí para essa qualidade de vida, né? Uhum. E uma coisa que é importante a gente frisar, que assim, essa hiperplasia da adenoide, principalmente, que tem algumas perguntas aqui fazendo menção em relação a essa questão da cirurgia da adenoide. Vamos Isso. explicar o seguinte, você tem problemas que podem ser por contaminações virais ou bacterianas, mas a maioria é por quê? Pela sua falta da excitação funcional da respiração. Quando eu respiro pela boca, o ar não passando pelo nariz, ele deixa de excitar esses tecidos. Então, processos inflamatórios se instalam mais facilmente. Quando você faz essa correção com socorro rápido, como a Andrea estava falando, através da expansão rápida da maxila, você praticamente libera a via aérea superior e o padrão nasal ele começa a ser restabelecido gradualmente. E o fato da criança voltar a ter a ventilação via nariz vai provocar uma excitação da adenoide que ela vai começar a sofrer uma pequena atrofia, ou seja, ela começa a murchar. Regressão. Isso a gente tem comprovações, não só através de artigos, trabalhos científicos, mas na nossa atividade clínica dos nossos pacientes, onde você pega exames de imagem antes, imediatamente após a expansão rápida da maxila, e um período de 4 a 6 meses posterior, você percebe a regressão da adenoide.
né? Sem a Exato. necessidade da intervenção cirúrgica. Agora, gente, vamos deixar claro, não é que a gente é contra, 100% contra a remoção da adenoide, mas existem casos e existem casos, né? É, Dentro dessa recentemente. visão, dentro dessa É, visão mais assim das terapias que respeitam mais a fisiologia, a gente entende que os tecidos linfóides têm um papel importante, né? Então a sua retirada vai afetar o sistema imunológico da criança. E tem trabalhos que mostram que mais de 30% das crianças que fazem adenotonsilectomia num período curto de tempo, são mais propensas a ter inflamações das vias aéreas superiores em grau mais grave, né? Aí vão ter as faringites, a laringofaringites e várias outras inflamações e infecções pela falta da proteção desses tecidos linfóides. Então, não é que também a exato. cirurgia da adenoide vai resolver o problema, porque na verdade ela vai só desobstruir aquele tubo que estaria entupido. Porém, se eu tenho ausência de vedamento labial, se eu tenho uma língua mal posturada, se eu tenho estruturas bucais deformadas, já por uma má estimulação, o padrão respiração bucal vai permanecer. Então não adianta eu só É, tirar a foi, adenoide. Isso dá uma melhora inicial, normalmente os pais falam, né? Olha, não, operou a adenoide, já parou de roncar. E daí 6 meses, como é que ele vai estar? Vamos acompanhar a médio e longo prazo para você ver como que vai estar. Com certeza tudo vai se recidivar, né? então, Desculpa eu ficar exatamente. interferindo. Não, eu desculpo, depois a gente conversa. É, a amígdala e a adenoide, elas são tecidos linfóides de proteção e elas têm um papel nesse sistema imunológico da criança que está em formação e que vai impactar ao longo da vida. Então, recentemente foi publicado um artigo na JAMA, né, de otorrinolaringologia, mostrando que justamente as crianças que fizeram cirurgia na infância de remoção de amígdalas e ou adenoides, elas tiveram de 2 a 3 vezes mais risco de desenvolver doenças respiratórias crônicas que, na verdade, elas estavam tentando evitar, né, através da cirurgia. Sim, Então, justamente mostrando isso, que muitas vezes é removido o sintoma só, né? Porque a causa mesmo, que é tudo isso que você falou, dessa deformação desse sistema estomatognático que a gente chama, que é essa parte, né, que se relaciona com boca e nariz. E todas essas alterações neuromusculares, né, relacionadas a esse sistema, elas não são recuperadas. E justamente, muitas vezes a medicina convencional, ela vai tratando com antialérgicos, anti-inflamatórios, até chegar num momento em que não há mais o que ser feito e se remove essas estruturas, mas aí havendo então uma perda aí para essa construção do sistema imunológico do indivíduo, que vai dali 20, 30 anos cobrar o seu preço. Então, nesse estudo sim. mesmo, os autores eles recomendam que sempre que existirem alternativas, que elas sejam priorizadas no tratamento, né, dessas hiperplasias de adenoide e amígdalas. E a ortopedia funcional, né, essa área da odontologia do sono infantil como um todo, que eu vejo assim que ela vem crescendo muito, e uma coisa que eu comentava com você nos cursos e congressos era justamente isso, mas por que não falam, por que falam tão pouco da criança, né? Porque aquele adulto que chegou lá com 30, 40, 50 anos naquele estado, ele começou muitas vezes lá atrás, lá na infância, e aquele problema passou batido, não identificado. Então, isso precisa ser realmente trazido, né, à luz aí e amplamente divulgado de que existe uma janela de oportunidade de tratamento, de diagnóstico e tratamento na infância que pode preservar todas essas estruturas e conferir, de fato, saúde e qualidade de vida para os indivíduos. André, nós estamos com 50 minutos de live já. Estão assim, com bastante perguntas aqui, né? A Bom, Ju Horto, a Ju Horto perguntou aqui a respeito da qual a função dos sprays. Deixa eu achar a pergunta dela aqui, peraí. Até que ponto essas medicações, sprays, ajudam na respiração? Olha, Ju, na verdade, assim,
Aliás, desculpa, doutora Raquel. Na verdade, assim, eu acredito que isso seria mais uma indicação do médico otorrino, né? Nós praticamente não usamos, até por conta da nossa formação, que a gente tem uma formação mais dentro da homeopatia. Eu acredito que isso é um paliativo muito grande, que teria alguma influência naqueles casos de rinite, edemas de mucosa, nasal. Mas, enfim, é um paliativo. Não vai ser isso que vai restabelecer o padrão de respiração da criança, ok? Eu Outra posso dar pergunta, um perguntando... depoimento, né? É um Tá, é, depoimento pessoal em relação à parte alimentar, porque eu fiz uma abordagem onde identifiquei assim todos os alimentos que eu havia desenvolvido uma certa hipersensibilidade. E com a remoção desses alimentos da dieta, essas mucosas realmente elas normalizaram, porque muitas vezes nossa alimentação ela é inflamatória. E com isso, assim, os sintomas que eu tinha constante de rinite, que muitas vezes são tratados com esses sprays, eles desapareceram. Então, são questões realmente multidisciplinares, né? Que muitas sim. vezes nós não temos uma única forma de abordagem, mas complementaridades aí com as especialidades. Tem uma informação que ficou lá para trás, ó, lembrar dos hábitos de sucção, que eles deformam, né, essas estruturas. Então, Sim. chupeta, mamadeira, o próprio dedo, mas o dedo entendendo que ele tem um papel normal aí no desenvolvimento. Até o sexto mês, pelo menos, ele não é um hábito, ele é um reflexo. E aí Olha, não mas precisa da chupeta, pelo amor de Deus. deixa eu falar uma coisa. Nós não vamos entrar nesse assunto, não, porque terça-feira, já vou fazer um merchan aqui. Terça-feira, às Ah, então 19 tá horas, bom. eu e meu colega, Dr. Pedro Vinha, vamos estar falando exatamente dessa biomecânica do aleitamento, tanto do aleitamento materno como do aleitamento artificial e as suas consequências nos Ah, processos então respiratórios. falem sobre Mesmo tudo porque isso. o tempo aqui já não vai dar para a gente falar mais em outros assuntos. Doutora Raquel ainda pergunta, a partir de quantos anos vocês fazem a disjunção? Veja bem, Raquel, tudo depende da gravidade da situação, né? Normalmente, as crianças chegam para nós ali por volta dos 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Eu já atendi Você, paciente com 2 anos e meio devido à gravidade do seu padrão respiratório. A criança não conseguia se ela deitasse na horizontal, ela fazia apneias consecutivas que chegavam a ter risco de vida, risco de morte, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ela crescer até os 4 anos? Não, a gente tem que interferir. Então, tudo depende do risco. Você tem que fazer um bom diagnóstico, uma boa avaliação, botar na balança o que vale a pena, você entendeu? Mas a resposta ela é imediata, né? Como nós estamos no final do tempo, amor, eu gostaria de abordar um pequeno assunto que é assim, a gente estava falando se a criança pode roncar, né? A gente já viu que não pode roncar, e as principais consequências vêm ali do comecinho da vida. Mas uma outra informação importante é que isso vai estar alterando o quê? O padrão de sono da criança na primeira infância, né? Então vai afetar a arquitetura do seu sono, o estagiamento do seu sono, que é aquela coisa de entrar nos estágios mais profundos ou não. E nessa fase, onde ela está em crescimento e desenvolvimento, tem uma importância muito grande. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho isso, para a gente não perder esse time dessa live. Isso, então, a criança que está roncando, ela não tem um sono reparador, justamente porque altera, né, essa arquitetura aí do sono, os estágios, né, do sono. Existe um desenvolvimento, então, nesse período do 0 ao 7, que é essa primeira infância, o relógio biológico da criança, ele está se desenvolvendo, e ele é um processo que ele sincroniza com o desenvolvimento do cérebro. Então, por isso que é um período que muitas vezes as mães imaginam que lá com 1 mês, 6 meses, o bebê já vai estar dormindo a noite inteira e muitas vezes não é assim. Porque ele começa a vida num ritmo que a gente chama de ultradiano, ou seja, cada 4 horas ele faz um novo ciclo de sono e vigília. E com o passar do tempo ele vai ampliando esses ritmos, né? Até que a previsão é que ao final do primeiro setênio ele entre mais nesse ritmo das 24 horas. Então, ele entra nesse ritmo mais parecido com o do adulto. E nós percebemos isso claramente pelo tempo de sono. A criança, o bebê, ele dorme praticamente a maior parte do dia. E conforme ele vai crescendo, essa necessidade de sono diminui.
Isso justamente é reflexo desse desenvolvimento cerebral intenso, dos processos metabólicos, das secreções hormonais. Então, assim, priorizar um sono seguro e saudável com a amamentação no início da vida é muito importante. Por quê? Porque o bebê ele não aprofunda tanto no sono. Ele passa grande parte do tempo em estágios mais superficiais. Mas ele recebe muitos hormônios e as informações de como regular esse ritmo através do leite materno. Então, o leite materno ele é considerado um crononutriente. Ele informa para o bebê o ritmo biológico, né? Se é dia, se é noite, e isso vai ajudando com que ele amadureça o seu sistema de forma adequada. Então é muito importante a gente manter preservar ao máximo esses estímulos e respeitar esse processo de sono da criança. Não dá para forçar ela a dormir de uma forma que a gente imagina que seja ideal. E ela acordar e despertar não quer dizer que ela está perdendo em hormônios, né? Que muita gente fala assim, o bebê depois de 6 meses não pode mais acordar, senão ele não cresce. Né? Não é verdade. Se ele está sendo amamentado, ele continua recebendo todos esses estímulos e essas informações através da amamentação. São, acho que, informações que poucas pessoas ainda têm conhecimento e que realmente impactam, né, nesse desenvolvimento do sono saudável na criança. Ai, tá acabando. Tá, e olha, e não é só no primeiro ano, né? Na verdade, a qualidade do sono ela vai ser afetada até os 6 anos, e que é aquela fase onde ele vai ter o primeiro estirão de crescimento, onde a face atinge até 80% do seu crescimento. Bom, gente, o Isso. tema é muito, muito legal, muito lindo, a gente adora falar nisso, mas o tempo, infelizmente, está acabando. Então, vamos já se despedir, André. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem de encerramento, pessoal. E, gente, perguntas podem mandar para a gente, tanto para mim como para a Andréia no particular, que a gente responde para todos, tá? Exatamente. Acho que esse sono, né? Esse sono bom não é só para criança, para a família inteira. A gente prestar atenção nisso é muito importante, vai impactar, né, toda essa qualidade de vida da família. Então, prestem atenção, né? Estiverem com dúvidas, procurem profissionais assim com esse olhar, né, focado nessa questão funcional, e nessas abordagens possíveis desde cedo. O primeiro aparelho funcional é o peito, mas depois, se não for possível, por algum problema, né, por alguma dificuldade não aconteceu, existem outras formas, né, que nós podemos proporcionar um sono de qualidade. É isso daí. Eu vou deixar a live salva por 24 horas nos stories aqui do Instinto Materno. E desde já, muito obrigado. E a gente se vê por aí nas próximas lives, tá bom? Valeu, gente. Bom Ai, final de semana a todos. Um beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, ai. tchau. Tchau, tchau.